Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Carla Borges Ferreira, pesquisadora do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, INEP, para sua exposição. Bom dia, deputado Bismarck. Bom dia. Eu queria cumprimentá-lo e também, em seu nome, cumprimentar os demais membros dessa comissão, e cumprimentar também os meus colegas palestrantes que me antecederam e aqueles que também ainda vão falar. Eu queria compartilhar aqui a tela. Se eu consigo. Acho que já está autorizado compartilhar a tela. Começou o compartilhamento já, senhora Carla. Vocês estão vendo aí, né? Já. Ok. Então, primeiramente eu queria começar agradecendo pelo convite dessa comissão em nome do INEP para participar da discussão desses 3 projetos de lei. Eu acho que é de extrema importância que a gente consiga também fazer essa discussão com a sociedade para que possa, de alguma forma, contribuir para o trabalho dos deputados na medida que vão discutir, debater e votar em relação a esses temas, né? Um pouco para antecipar a minha fala, eu vou num caminho diferente dos colegas que me antecederam, eu vou tentar olhar para toda a questão de uma forma mais ampliada, para a estrutura do que está acontecendo, entendendo que esses 3 projetos, tanto os 2 de 2020 quanto este último apresentado agora em 2021 pelo Poder Executivo, eles vêm como uma resposta às demandas da sociedade em relação às altas dos preços dos combustíveis, principalmente do preço do diesel, que criou uma insatisfação não só entre os caminhoneiros, que são diretamente prejudicados por altos preços do diesel, mas também o conjunto da sociedade em função da nossa estrutura de logística ser muito baseada no transporte rodoviário e isso também fazer com que se prejudique numa alta dos preços dos alimentos. Então, tendo em vista que a gente está debatendo uma questão que é mais macro, eu não vou me ater muito aos projetos em si e vou tentar debater a questão da composição dos preços dos combustíveis, pegando como exemplo aqui o diesel. Então, a partir dessa figura que é divulgada com uma frequência quase semanal pela Petrobras, a gente consegue identificar quais são os componentes que organizam o preço do diesel no Brasil. Então, você pode ver aí em verdinho, maior é a realização da Petrobras, como alguns dos palestrantes que me antecederam já trataram um pouco. Depois vem os tributos federais, que têm as contribuições, CID, COFINS e o PIS/PASEP. O imposto estadual, que é o ICMS, que também já foi tratado. O custo do biodiesel, que entra na fórmula, hoje está numa composição de 10%, depois de uma redução recente, que estava em 13%. E também as margens da distribuição e da revenda. Então, como a gente pode observar nesse gráfico, que tem referência à semana de 2 de maio a 8 de maio passadas, a grande parte do preço do combustível, a maior parte dela é composta pela realização da Petrobras. Então, ela é o principal componente que a gente tem verificado nesses últimos tempos que tem contribuído para o aumento do preço do diesel aqui no Brasil. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente olhar para esse todo, para a gente entender o que tem identificado a alta dos preços e aonde que a gente está colocando a nossa lupa para olhar. Então, muitas vezes, a gente trata os tributos e os impostos como vilão da alta dos preços, mas a gente não consegue olhar para a estrutura como um todo. Então, a minha apresentação é um pouco um chamado para esse exercício mesmo. Então, bem, se a gente olhar no período de maio de 2020 para fevereiro de 2021, e ali vamos chamar de a primeira crise da questão dos combustíveis do governo atual, que teve até uma ameaça de greve de caminhoneiros, a gente verifica que houve, entre esse período de maio de 2020 a fevereiro de 2021, um aumento no preço do produtor, então, do preço que sai da refinaria de 60 centavos no valor do litro, enquanto a gente não
a gente não verificou alterações significativas nos tributos federais ou no ICMS, e, por outro lado, a gente verificou quedas na margem da revenda e um pequeno aumento do preço do biodiesel, que também ocorre muitas vezes em função do aumento do petróleo, em função do circuito das commodities. Então, o que se verifica é que, naquele momento, até fevereiro de 2021, a tributação em si não contribuiu para o aumento significativo dos preços dos combustíveis. O que foi mais significativo foi mais o preço que saía das refinarias. Já agora, nesse último período, se a gente considerar fevereiro de 21 até abril de 2021, e aí tendo em vista que a gente teve uma medida de zerar a alíquota do PIS/COFINS, implementada ao longo de 2 meses, a gente verifica que houve essa redução, que significa mais ou menos em preço por litro de 0,33 centavos, e diante dessa redução, todos os outros agentes dessa cadeia passaram por aumentos na composição. Então, por exemplo, o preço do produtor aumentou em 13 centavos, a margem da revenda, o preço do biodiesel e o ICMS aumentaram em 7 centavos. Então, a gente verificou que o esforço de redução dos tributos federais incidentes no biodiesel foram, de alguma forma, incorporados pelos outros sujeitos da cadeia. Muito porque alguns deles estavam pressionados pelas altas dos preços, por exemplo, as margens da distribuidora e da revenda, de alguma forma, ficaram um pouco pressionados pelos constantes altos, e outros também que se aproveitam dessa oportunidade para ter algum tipo de reajuste. O ICMS, como foi bem dito pelos que me precederam, ele depende muito do preço final. Ele é uma alíquota que o Estado define a partir do preço final do consumidor. Então, na medida que o preço está alto, o ICMS também tem um ganho de arrecadação nessa relação que ele se dá ali por ser no preço e não no preço da refinaria. Então, o que a gente observou é que a política que foi implementada de redução dos tributos federais não chegou no consumidor. Então, ela não teve uma efetividade no consumidor final. A gente verificou que de fevereiro, na última semana de fevereiro, quando essa política foi implementada para março, e comparando com a última semana de abril, que foi a última semana da política em vigência, houve um aumento de 0,01 centavo nos preços. Então, não houve um efetivo rebatimento dessa medida na redução do preço. Bom, então por que os preços da Petrobras em si oscilam? Já foi dito aqui pelos outros palestrantes sobre a política de preço paridade de importação. Então, hoje a Petrobras ela opta por essa política que leva em consideração os preços internacionais do petróleo, e aí por serem cotados em dólar, a taxa de câmbio também é importante, e além disso, a referência dos custos de logística interna. Então, na medida que a gente tem um cenário de alta das commodities e de alta dos preços internacionais do barril, isso vai implicar também numa alta de preços internos, porque esse valor é repassado pela política para o valor que sai da Petrobras. Então, desde 2016, quando essa política tem sido implementada, a gente tem verificado uma maior volatilidade dos preços e também um constante aumento, né, que tem sido muito debatido, inclusive, na imprensa. E aí a gente verifica, se a gente olhar de uma forma mais ampliada, e aqui os valores estão em preços da média mensal do preço de revenda do biodiesel, se a gente verificar um período maior, trazendo lá de 2015 até 2021, a gente observa aqui os períodos de implementação de políticas e se elas foram efetivas ou não. Então, lá em 2018, a gente já teve algumas respostas de implementação de políticas à greve dos caminhoneiros, que foi aqui. Desculpem. Depois você tem novas medidas implementadas, o recuo de algumas no segundo período,
e a gente verifica que só tem uma queda significativa no preço do diesel no momento que houve aquela queda no preço internacional do barril de petróleo, que foi ocasionada justamente pelo início da pandemia, baixa das demandas por combustíveis, etc. E depois, novamente, a gente vê a anulação da alíquota do PIS/COFINS, que não resultou numa queda muito significativa do preço. Aqui no final do período a gente vê uma pequena queda, mas é porque a gente está tratando do preço médio mensal. E anteriormente eu havia mostrado o preço, considerando a semana, que se a gente comparar o período pré e pós-política, observa que não houve redução. Então, acho que esse gráfico é bem ilustrativo para a gente entender que o preço ele acaba sendo muito mais influenciado pela política internacional, pelo PPI mesmo, do que por essas medidas que têm sido tomadas olhando muito com foco na tributação. Bem, aí a gente pode se perguntar se o PPI é a única opção. O que a gente observa é que países que possuem alta produção de petróleo, e aí é bom lembrar que o Brasil, depois da descoberta do pré-sal, já está entre os grandes produtores de petróleo mundiais. A gente observa que alguns países que têm uma produção interna que é significativa, e aí nos exemplos a gente traz, por exemplo, a Dinamarca, eles conseguem estabelecer uma política de preços que não são tão dependentes da política de preços de paridade de importação. Então, por exemplo, Chile e Austrália, que não têm uma produção interna significativa, eles ficam reféns do mercado internacional porque importam grande parte do petróleo que vai ser refinado ou dos combustíveis que vão ser consumidos internamente. Então, você tem que lidar com os preços internacionais. Mas à medida que você tem uma produção interna importante, que é o caso da Dinamarca, você consegue fazer uma política de preço, por exemplo, que envolva uma gestão fiscal, financeira e produtiva e que consiga lidar e não repassar de forma integral a variação ou a volatilidade internacional dos preços, mas que consiga também fazer algum tipo de ajuste interno. Então, aqui umas considerações finais que é para a gente fazer essas reflexões. A gente acredita que as alterações na tributação, elas têm funcionado como medidas paliativas, mas elas não resolvem o problema da questão da alta dos preços e de sua volatilidade, como a gente observou nos dados. Principalmente, a gente entende que uma ação isolada, ela não conseguirá resolver o problema do aumento dos preços do diesel no Brasil. Então, é preciso que se estruture algum tipo de política coordenada entre os vários atores que compõem a cadeia dos combustíveis, senão não se conseguirá alcançar um êxito na redução do diesel ou de outros combustíveis ao consumidor final. Então, qualquer medida que for feita no meio dessa cadeia, a gente não consegue, pode ser que não se consiga chegar no que é o objetivo dessa medida, que é reduzir o preço do combustível na bomba para o consumidor. Então, seria necessário que houvesse uma articulação de diferentes políticas públicas, não apenas para dar maior previsibilidade ao reajuste, mas também para possibilitar uma menor volatilidade dos preços. Então, por exemplo, a gente verifica que hoje tem uma discussão muito focada na questão da tributação, e tendo em vista que a gente tem um cenário internacional que alguns analistas vêm observando e vêm relatando que pode ser de alta dos preços dos combustíveis, dos preços do barril de petróleo, se a gente implementa uma política que não considere o conjunto dos atores da cadeia e que não considere possibilidades de criação de, por exemplo, algum fundo de estabilização, mesmo que não se mude o PPI, mas que a gente consiga criar uma forma de que não se incorpore totalmente as variações internacionais para o nosso mercado interno, pode ser que essa política, se não considerar esses fatores, ao mudar uma questão específica na tributação dos combustíveis e tendo em vista esse cenário internacional que está se avistando por aí, pode ser que essa política venha a nascer também já obsoleta se não considerar esses vários fatores que estão envolvidos. Bom, era isso que eu queria trazer para a reflexão. Eu espero ter contribuído aqui com a comissão e estou à disposição para qualquer questionamento ou dúvida que puder aparecer. Obrigada.
Agradeço a senhora Carla Borges pela apresentação.